agora nesse último vídeo sobre recursão, na verdade depois a gente ainda vai ver uma parte de algoritmos de ordenação usando recursão, tá? Mas focado, agora não está focado especificamente em recursão. A gente vai ver alguns conceitos mais avançados, então é bastante importante que você dê uma boa estudada no conteúdo dos dois últimos vídeos, tá? Eu vou usar bastante essa questão de modificar a lista, ou utilizar uma lista, agora nesse vídeo, nesse conteúdo, tá? Então é importante estar mais afiado naqueles últimos dois vídeos, porque agora o assunto vai ficar um pouquinho mais complicado. Bom, relembrando, no vídeo passado a gente viu a busca binária, e a busca binária, a gente tinha uma lista que tinha que estar ordenada para a busca funcionar, senão a busca pode não funcionar, né? E a gente estava procurando por um elemento x nessa lista, tentando achar o índice que x aparece nessa lista, ou devolvendo -1 se x não estiver nessa lista, né? E a ideia da busca binária era manter uma faixa de busca, né, que no começo inclui a lista inteira, então E começa como 0, e D começa como comprimento de L menos 1, né? E a gente ia reduzindo essa faixa, tentando ali encurralar o x que a gente estava procurando, né? Então, enquanto essa faixa ainda não era vazia, então enquanto a esquerda era menor ou igual do que a direita, a gente calculava o ponto médio dessa faixa, o M, olhava para ver se o x estava lá, se tivesse legal, a gente achou o x, a gente devolvia M, se não, a gente olhava o que acontecia. Se o x fosse maior do que esse cara que está no meio, a gente tem que procurar para a direita, então a gente move a nossa esquerda para M mais 1, e caso contrário, a gente tinha que procurar para a esquerda da metade da faixa, então a gente mudava a nossa direita para ser igual a M menos 1. Se eventualmente a faixa ficasse vazia, a gente devolvia -1, porque isso significa que o x não está na nossa lista, tá? Então, a ideia toda da busca binária é que a gente mantenha a propriedade de que se o x estiver na lista L, ele tem que estar entre E e D, entre as posições E e D, né? E o while mantinha essa propriedade aqui. Então a gente pode escrever com a mesma ideia uma busca binária recursiva, tá? Que ela... então olha aqui a linha 12 primeiro, nossa busca binária LX, usa essa função auxiliar, busca binária rec, que vai ser de fato a busca, de fato a função recursiva, né? E essa busca binária rec tem o L e o X e tem aquelas variáveis E e D. No começo, E é igual a 0 e D é igual ao comprimento de L menos 1, assim como era no nosso algoritmo aqui, né? E igual a 0, D igual a comprimento de L menos 1. Tá? E aí a gente vai fazer essa busca de maneira recursiva, diminuindo o comprimento dessa faixa a cada passo, né? Então, se a esquerda for maior do que a direita, a gente tem uma faixa vazia, né, e x não pode estar numa faixa vazia dessa lista. Então esse é um caso base nosso, tá? E a gente devolve -1 nesse caso. Outro caso base é quando a gente tem que x está no meio dessa faixa. Então a gente calcula m igual a e mais d dividido por 2, divisão inteira. E se o L de M for igual a X, a gente devolve M, né? E aí a gente faz chamadas recursivas dependendo do valor de X em relação a L de M. Se o L de M for menor do que X, a gente tem que procurar para a direita nessa faixa. Então a gente faz uma busca binária recursiva para a lista L pelo elemento X, da posição M mais 1 até a posição D, né? E o índice que for encontrado aqui nessa busca binária recursiva é o que eu vou devolver. Se não encontrou, essa busca binária recursiva vai me devolver -1, e eu vou devolver -1 porque eu sei que o x não está na lista, né? Porque se tivesse, teria que estar nessa faixa. E
Se encontrou o X, ele vai me devolver um índice da lista e eu devolvo esse próprio índice, porque eu sei que o X está lá. A mesma coisa que se o meio dessa faixa for maior do que X, né? Nesse caso, eu tenho que procurar para a esquerda da faixa, então eu faço uma busca binária recursiva, na lista L, pelo elemento X, começando na esquerda e indo até n-1. Então, estou diminuindo a faixa a cada ponto, né? E o que a gente tem é isso, a recursão que a gente está fazendo, né? As variáveis que estão sendo alteradas aqui na minha função, quando eu faço chamadas recursivas, são E e D, e D menos E sempre diminui, e a gente já tinha visto isso lá na outra aula, né? Ou o E aumenta ou o D diminui. Tá? Se o D menos E for menor do que zero, então essa faixa é vazia, né? Isso é uma base, a gente devolve menos 1. Se L de M for igual a X, a gente encontrou o elemento X, não tem por que fazer chamada recursiva, então também é um caso base. E o caso geral, a gente tem dois casos gerais, né? Se o X está em L entre E e D, e ele for maior do que o cara que está no meio, então ele tem que estar na lista L da posição M mais 1 até D, porque essa lista está ordenada. E o simétrico, né, quando o X é menor do que o elemento que está no meio da faixa. Então, isso daqui é só para mostrar. A gente tem basicamente o mesmo algoritmo que a gente tinha visto antes, só que agora eu estou fazendo uma versão recursiva. Talvez seja até mais fácil de entender esse algoritmo do que aquele outro, que seria o algoritmo iterativo, né? Eu tenho dois casos bases e dois casos gerais, onde eu vou buscar numa faixa mais restrita. Outra coisa que eu queria falar de recursão é que recursão ela pode ser útil também para enumerar coisas, tá? Ou seja, por exemplo, eu posso querer gerar todas as possíveis senhas de acordo com uma regra, gerar todas as permutações de elementos de uma lista, ou dos números de 1 até n, alguma coisa do tipo, gerar todos os subconjuntos de um conjunto dado, e por aí vai. Então, essa ideia de enumerar coisas, tá? E, para tanto, a gente vai precisar construir a informação, né, que a gente está tentando gerar, né, por exemplo, a senha, passo a passo. Tá? E a gente vai armazenar ela em alguma estrutura de dados. Então, eu vou recursivamente gerar todas as senhas, digamos, né? Para isso, eu vou ter que gerar a senha passo a passo, guardando ela em algum lugar. Então, um exemplo que eu quero dar é o exemplo de senhas numéricas. Digamos que eu quero gerar todas as senhas numéricas de n dígitos. E se você me pedir todas as senhas numéricas de 0 dígitos, eu não tenho nada para fazer. Então, esse é um caso base simples. Né? E o caso geral é o seguinte: para cada possível dígito inicial, né? Ou seja, cada número i de 0 até 9, eu vou gerar todas as senhas de n-1 dígitos colocando esse i na frente. Se eu fizer isso, eu vou ter gerado todas as senhas de n dígitos, né, com números de 0 até 9. Tá? Então, aqui está a minha função recursiva. Tá? Então, a gente vai... deixa eu explicar ela um pouco. Né? Então, eu tenho essa função, essa casca, né, como eu tenho chamado, que é a função que a gente quer de fato chamar, e aí depois a gente tem uma função recursiva que resolve alguma coisa. Tá? Essa casca senhas n cria uma lista que eu estou chamando main, de memória, e essa memória ela vai armazenar cada uma dessas senhas de n dígitos, uma por vez. Tá? E aí eu vou usar essa função recursiva, senhas rec, passando essa memória e passando essa quantidade de dígitos que eu quero. Bom, eu vou construir essa senha passo a passo.
Se quando eu chegar na minha memória eu tiver colocado n dígitos, né? Então se quando o comprimento de main for igual a n, significa que eu criei uma das possíveis senhas de n dígitos. Tá? E aí eu vou imprimir essa senha. Tá? Então essa linha, talvez um pouco complicada, ela só está fazendo a impressão dessa senha. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu tenho uma lista de números, que na verdade são dígitos já transformados para string, eu vou mostrar isso depois lá na linha 6. Tá? Então eu tenho uma lista de strings, cada string é um dígito, e aí eu estou fazendo o join dessa lista com a string vazia aqui, né, para poder fazer a concatenação de todos esses dígitos e formar esse número que eu quero, essa senha que eu quero. Tá? E eu estou imprimindo ela, e ao invés de usar um /n aqui, eu estou usando um espaço, só porque vai ficar mais fácil da gente ver todas essas senhas, porque vai ser muitas senhas, né? A gente tem muitas senhas de n dígitos, né, se o n for grande. Então, só para ficar mais legível. Tá? Mas, basicamente, aqui eu estou imprimindo a senha. Tá? Do ponto de vista de recursão, isso daqui não importa muito. Né? Eu só estou imprimindo a senha. Bom, então eu imprimi a senha se eu já construí toda a minha senha. Então, se essa minha memória, o comprimento dessa memória é igual a n. Tá? Se eu ainda não construí toda essa minha senha, que eu estou construindo passo a passo, eu já construí um começo dela, que está armazenado nessa memória main. Pode ser que esse começo é vazio, pode ser que eu não construí nada ainda, mas digamos que eu já construí um começo dessa senha, né? Um prefixo dessa senha, como a gente chamaria na computação, tá? A mesma ideia de prefixo de palavra, por exemplo, na língua portuguesa. Tá? Então eu já construí um pedaço, um começo da senha, está guardado nessa lista main, né? E aí o que eu quero fazer é gerar mais um dígito dessa senha e construir o resto da senha recursivamente. Tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, para cada um desses dígitos, eu vou gerar as senhas que tem esse prefixo dado pela memória, mais esse dígito i que eu gerei, mais o resto de todas as senhas faltantes. Tá? Então eu vou gerar todas as senhas que tenham como prefixo main mais esse dígito i. Então o que eu faço, para cada um desses dígitos, eu coloco a string i, tá? Então i é um número inteiro, eu estou convertendo para string aqui só por causa da minha impressão, tá? Isso é só mais um detalhe. Mas eu estou colocando esse i na minha memória, né? Então eu estou fazendo um append, está indo lá para o final. Então quando a linha 6 termina, esse meu prefixo é o prefixo que eu tinha antes, mais esse dígito i, que pode ser 0, 1, até 9. Né? Aí eu gero recursivamente todas as senhas. Desculpa, aqui devia ser main, eu mudei o nome da variável, eu esqueci de atualizar o L aqui. Tá, eu vou gerar todas as minhas senhas recursivamente, né, com esse prefixo que eu construí. E eu vou tirar, depois que isso acabar, esse i desse prefixo, para que o próximo elemento do meu prefixo possa ser o próximo valor do i. Tá? Então isso vai ficar mais claro, eu acho, quando a gente depurar. Não é um código simples, mas eu acho que se você conseguir pegar a ideia desse código, vai ser bem interessante. Tá? Então vamos com calma depurar aqui. Então, deixa eu só corrigir aqui. Né? Não tem aquela variável L, tem a variável main. Então eu vou chamar senhas só, primeiro para executar, eu vou chamar senhas de 3. Senhas de 3, vou executar aqui só para a gente ver o que está sendo impresso. Tá? Então olha só, a gente está imprimindo as senhas desde 000 até a senha 999. Né?
O que é bastante senha para a gente debugar, tá? Então eu vou simplificar, ainda assim senhas 2 é bastante coisa, né? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uma leve alteração nesse código, eu vou deixar o senhas 3 aqui, só que ao invés de gerar senhas que os dígitos são de 0 a 9, eu vou gerar, deixa eu ver, por exemplo, acho que esse cara ainda é bastante. Tá bom, acho que eu gosto desse cara. Eu vou gerar senhas de dígitos de 0 a 2 apenas. Tá? Não vou gerar de 0 a 9, porque vai ser muita coisa para eu debugar, para mostrar uma ideia que eu acho que vai ficar clara, mesmo só gerando dígitos 0, 1 e 2. Tá? Então aqui eu tenho todas as senhas de tamanho 3, de dígitos 0, 1 e 2. E aí eu vou colocar um breakpoint aqui e a gente vai ver o que acontece. Bom, o que a gente tem é o seguinte. No começo, essa função senhas da linha 11 criou uma memória vazia, né? E chamou essa função senhas rec, passando essa memória vazia e n igual a 3. Tá? Então a forma de pensar isso é que eu quero gerar todas as senhas de 3 dígitos, né? Sendo que o meu prefixo dessas senhas é vazio. Tá? Então é isso que eu estou pedindo. Falando assim, olha, com um prefixo vazio, gere as senhas de 3 dígitos, usando dígitos 0, 1 e 2. Tá? Ou seja, isso eu estou pedindo para você gerar todas as senhas de 3 dígitos, usando dígitos 0, 1 e 2, porque o prefixo está vazio. Tá? Bom, o comprimento do prefixo não é igual a n, então não estou no caso base, né? E agora é o seguinte, a ideia é que gerar todas as senhas de 3 dígitos é a mesma coisa que eu gerar todas as senhas com prefixo 0, todas as senhas com prefixo 1 e todas as senhas com prefixo 2. Então é isso que a gente vai fazer. Para cada i, a gente vai colocar o i no meu prefixo, na minha memória. Então eu tenho 0 lá, tá? A string 0, só por causa da impressão. E agora, antes de eu chamar recursivamente, o que eu quero que você entenda é que eu estou pedindo para gerar recursivamente todas as senhas de 3 dígitos que comecem com 0. E depois eu vou pedir todas as senhas de 3 dígitos que começam com 1. E depois todas as senhas de 3 dígitos que começam com 2. Quando eu fizer isso, eu vou ter feito todas as senhas de 3 dígitos. Então, vamos chamar recursivamente aqui. E agora, nosso prefixo é 0. A gente tem que gerar 3 dígitos. Então, a gente só tem um dígito gerado até agora. A gente não entra na base da recursão. Né? E agora, o que é gerar todas as senhas que começam com 0 de 3 dígitos? É gerar todas as senhas que começam com 01, todas as senhas que começam com 02 e todas as senhas que começam com 03. Tá? Então, eu vou começar gerando todas as senhas que começam com 00. E aí eu vou fazer esse append. Então, do 0 aqui, fiquei com a string 00 e agora eu tenho que gerar todas as senhas que começam com 00 de tamanho 3. Né? E eu faço isso recursivamente. Ainda não estou no caso base. Né? E aí, o que é gerar todas as senhas que começam com 00? É gerar todas as senhas que começam com 001, todas as senhas que começam com 002 e todas as senhas que começam com 003 de tamanho 3. Então, eu vou gerar agora todas as senhas que começam com 000, recursivamente. Ah, mas só tem uma senha de tamanho 3 que começa com 000, né? Isso daqui já me deu uma senha de tamanho 3.
Então agora eu imprimo ela, né? Então eu entrei no caso base e imprimo ela. Se você olhar aqui, você vai ver que a gente imprimiu a senha 000, tá? Agora eu volto daquela recursão que estava gerando todas as senhas de 3 dígitos que começava com 000, porque eu já acabei de fazer essa impressão. Então agora eu não quero mais imprimir senhas com 000. Eu quero imprimir senhas com 001, né? Porque o meu prefixo era 00 e eu estava gerando para todas as opções aqui, né? 0, 1 e 2 na terceira posição. Então eu vou fazer um pop, que lembrando é um método de lista que apaga o último elemento da lista, remove o último elemento da lista, né? E aí eu voltei a ter meu prefixo original de quando eu tinha chamado essa função, né, que era 00, e agora eu vou colocar um novo dígito, que é o dígito 1. Tá? Então meu i é igual a 1, e eu coloquei. Agora eu vou gerar recursivamente todas as senhas de 3 dígitos que começam com 001. Né? E só tem uma, que é o caso base, e a gente imprime ela e volta. Tira esse 1, coloca o 2, chama recursivamente, só tem ela, só tem senhas que começam com 002 de tamanho 3, só tem ela, né? E a gente imprimiu ela, tá aqui, 002, e a gente tira esse cara da minha memória, tá? E a hora que eu for para a próxima linha aqui, essa função senhas rec vai acabar, né? E a gente vai ter impresso todas as senhas que começam com 00, né? Porque a 000, a 001 e a 002. Então, olha só, aqui nessa função a gente está parado nessa linha 8, né? Eu vou executar ela daqui a pouco. Mas quem chamou essa função está aqui, né? Parado na linha 7, esperando ser gerado essas senhas, tá? Que começavam com 00. Então, o que vai acontecer? A gente vai imprimir... Desculpa, a gente vai tirar esse 2 aqui do prefixo, porque a gente já imprimiu tudo que começa com 002 na linha 7. Né? E a gente vai terminar esse for aqui, porque o i já era 2, né? E a gente vai, então, voltar para aquela chamada recursiva que estava imprimindo todas as senhas que começavam com 00. Tá? Aí, a gente vai tirar a 00, porque a gente já gerou todas que começavam com 00, vai tirar esse último 0, e agora a gente vai gerar todas que começam com 01. Tá? Então a gente tirou esse 0, coloca um 1 na memória, e agora a gente vai recursivamente gerar todas as sequências, todas as senhas que começam com 01. Né? Basicamente a gente vai fazer a chamada recursiva e fazer esse laço aqui, colocando 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, e imprimindo eles, porque vai cair no caso base. Não vou fazer isso, mas vocês vão ver que vai ser impresso todos esses caras. Olha lá, foi impresso. 010, 011 e 012. Então a gente sabe que recursivamente, a gente, com esse prefixo 01 que a gente tinha, a gente vai gerar todas as senhas que começam com 01. Então, basicamente, essa função senhas rec, você dá um prefixo para ela e ela gera todas as senhas de n dígitos que começam com aquele prefixo. Né? Então, se eu já tenho um prefixo, né? Então eu estava trabalhando com esse prefixo 0. Como que eu gero todas as senhas com prefixo 0? Eu enumero cada uma das opções de dígito para o segundo dígito, né? Então 00, 01 e agora 02, e eu recursivamente faço todas as senhas que começam com 02. Né? E quando terminar, eu coloco o próximo dígito até ter colocado todos os dígitos nessa posição. Tá? Então agora eu terminei de colocar o 0,
Então eu coloquei 0, 0, 0, 1 e 0, 2, imprimi tudo aqui embaixo. Essa chamada recursiva vai acabar, né? E aí agora a gente vai fazer todas as senhas que começam, a gente tem um prefixo vazio, todas as senhas que começam com 1. Tá? E aí você vai ver que aqui embaixo eu vou ter impresso todas as senhas que começam com 1, tá? E depois todas as senhas que começam com 2, e com isso eu imprimi todas as senhas. Tá? Então a forma de pensar nessa função, de novo, é isso. Que eu estou gerando todas as senhas de comprimento n que tem esse prefixo guardado nessa memória. Quando o prefixo é igual a n, eu gerei toda a senha. Né? Quando o prefixo... E imprimo, por isso eu imprimo, é a base. Quando esse prefixo não tem comprimento n, eu tenho que enumerar quais são os dígitos possíveis para cada um desses... para aumentar o meu prefixo. Né? Então eu tenho um prefixo, eu preciso aumentar ele em um dígito, e eu tenho, no caso aqui, 3 opções de como fazer isso. Então para cada uma dessas opções, eu aumento o meu prefixo, imprimo recursivamente, e eu removo aquele cara do meu prefixo para poder colocar o outro cara em seguida. Bom, com isso, a gente vai fazer 4 exercícios para acabar essa parte de recursão. De novo, tente fazer sozinho. Não são exercícios tão fáceis, né? São bem mais elaborados agora. Mas tente pensar, mesmo que você não consiga fazer totalmente. Pense qual é o caso base, qual é o caso geral, o que poderia ser feito, tá? A partir das coisas que eu acabei de mostrar. Então, esse exercício a gente quer fazer o seguinte: a gente quer fazer algo muito parecido com essa ideia das senhas, né? Só que o que eu quero é imprimir todas as permutações de elementos de 1 até n. Tá? Então, a gente tem alguma coisa desse tipo, permutações, n, você me passa o n, tá? E aí eu vou simplesmente chamar essa permutações R, né? Que vai ser de fato a função recursiva. Tá? E aqui eu vou ter que, de novo, eu estou enumerando essas permutações. A ideia a base vai ser quando eu tiver uma das permutações geradas, guardadas no meu prefixo. Né? E o caso geral é quando eu ainda tenho só um pedaço de permutação e eu preciso estender essa permutação de alguma forma. Tá? Então a gente vai de novo ter uma memória aqui, eu vou até chamar de pref, de prefixo. Esse prefixo começa vazio, né? Eu vou passar esse prefixo e eu vou passar o n para você. Tá? Então o caso base é o seguinte: se o seu comprimento do seu prefixo for igual a n, então você já colocou os n números da permutação no seu prefixo, certo? Então eu vou simplesmente imprimir esse prefixo aqui, tá? Vai imprimir uma lista ali, não tem problema, a gente só vai ver o que acontece. Então esse é o meu caso base. Se o meu prefixo ainda não está completo, né? não formei toda a minha permutação, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que escolher qual é a forma de eu colocar o meu próximo elemento nesse prefixo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui é todas as possíveis possibilidades de aumentar um prefixo, né, em um elemento a mais. Então, para cada i no intervalo de range de 1 até n mais 1, porque aqui eu estou pedindo permutações de elementos de 1 a n, né?
Então eu posso colocar o número 1, o número 2, o número 3 até o número n nesse cara, tá? E primeiro eu vou fazer errado de propósito para mostrar uma coisa, e aí depois eu vou corrigir, tá? Então eu poderia fazer mais ou menos o que a gente fez aqui, né? Eu vou aumentar o meu prefixo nesse elemento i, eu vou pedir para gerar todas as permutações recursivamente com esse prefixo, todas as permutações de tamanho n, de n elementos, desculpa, com esse prefixo, e depois que isso terminar de acontecer recursivamente, eu vou remover esse i que eu coloquei no meu prefixo para poder adicionar outro cara no lugar dele. Tá? Aí vamos executar aqui permutações 3, só para não ser muitos números. Vamos executar e olha só o resultado, a gente imprimiu as listas, né? Só que a gente está com o mesmo algoritmo que a gente já tinha antes para gerar todas as senhas, né? A única coisa que a gente está fazendo é que a gente está gerando senhas de tamanho n com números de 1 até n, né? Isso daqui não é uma permutação, né? Por exemplo, 1 não é uma permutação, mas 1, 2, 3 é uma permutação dos números de 1 até 3, né? O erro que eu estou fazendo aqui é, quando eu já tenho esse 1 no meu prefixo, eu não posso mais colocar o 1, porque uma permutação é uma sequência de números sem repetição, né? Uma sequência de tamanho n, de números de 1 até n, sem repetição. Essas são as permutações. Então, o meu erro aqui foi ter colocado 1, sendo que o 1 já fazia parte do meu prefixo. Tá? Então, eu só vou fazer isso se o i não está no meu prefixo. Tá? Então, eu não quero adicionar qualquer número i ao meu prefixo, eu quero só aqueles que não estão ainda no meu prefixo. Tá? E agora a gente vai executar. E agora sim, a gente tem todas as permutações, as 6 permutações de número de 1 até 3. Ou, por exemplo, as 4 fatorial permutações de números de 1 até 4. Né? Todas elas aqui geradas certinho. E pode ver o que está acontecendo. Eu estou gerando todas as permutações que começam com 1 primeiro, aí todas as permutações começam com 2, todas as permutações começam com 3, todas as permutações começam com 4, né? Porque é isso que eu estou pedindo para fazer. Estou pedindo para cada um dos números gerar todas as permutações que começam com aquele número, né? E assim por diante. Então, uma leve adaptação do algoritmo anterior. A única coisa que a gente não pode é deixar repetição. Próximo exercício é fazer uma função recursiva que, dada uma string S, diz se S é palíndromo ou não. Uma string S é palíndromo, né? Se quando eu leio S de trás para frente dá a mesma string, né? Então, Ana de trás para frente, frente para trás, dá a mesma palavra, arara dá a mesma palavra, né? Ou até uma string como, sei lá, ABBA, né? Quando eu leio de frente para trás, de trás para frente, ela é um palíndromo, tá? Vamos olhar para algumas coisas, tá? Bom, primeiro que Ana é um palíndromo, né? Porque a primeira letra é igual à última letra, né? E a gente tem essa letra no meio aqui, que como ela está no meio, quando eu leio ela de um lado para o outro, de frente para trás, de trás para frente, ela ocupa a mesma posição, né? Legal. Vamos olhar para arara. Bom, arara, a primeira letra é igual à última letra, né? E o que sobra aqui no meio tem que ser um palíndromo, né? Porque eu preciso que, como o A está na primeira posição,
de frente para trás e A está na primeira posição de trás para frente, o que eu tenho aqui no meio, esse R, ele tem que estar na segunda posição de frente para trás e na segunda posição de trás para frente, né? E assim por diante. Então, espero ter convencido você que se eu tenho um palíndromo, quando eu apago a primeira letra e a última letra, o que sobra também deveria ser um palíndromo, tá? Isso também é verdade aqui na ANA, né? O N sozinho é uma string de uma letra e ela é palíndromo, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, AB ou simplesmente A, né? Se eu falo essa ideia que eu acabei de falar para vocês, a primeira letra é igual à última letra e o que está no meio, que não é nada, né? Teria que ser um palíndromo. Mas a string vazia em si é um palíndromo, né? Porque se eu tenho uma string vazia, ela de frente para trás é a string vazia, ela de trás para frente é a string vazia. Então ela é igual a ela mesma, não importa se ela é de frente para trás ou de trás para frente, tá? Então, na verdade, isso é até um conceito matemático útil para a gente, considerar que a string vazia é um palíndromo, tá? Então isso dá uma ideia para a gente, que é a seguinte: se eu tenho uma palavra grande, eu posso olhar se a primeira letra é igual à última, porque se não for, não é um palíndromo. E se for, eu posso olhar se o meio é um palíndromo, né, recursivamente. Legal, e o que é o caso base? O caso base é quando eu tenho uma letra só, né, uma letra só é um palíndromo, ou eu tenho a string vazia, isso também é um palíndromo. Tá? Então a gente consegue fazer esse algoritmo aqui, por exemplo, arara, né? E eu vou imprimir se é palíndromo essa string S. E aí, def palíndromo recebe a string S, tá? E aqui eu vou devolver palíndromo R para essa string S. E assim como lá na ideia da busca binária, eu quero manter onde a string começa e onde a string termina para poder comparar o primeiro elemento da faixa, né? Tá, então eu vou manter uma faixa da string e eu quero comparar o primeiro elemento dessa faixa com o último elemento dessa faixa. Tá? Então eu quero começar comparando o elemento 0 dessa string com o último elemento dessa string, que é o len de S-1. E agora, então eu estou fazendo uma coisa muito parecida com a busca binária, né? Eu tenho uma esquerda e uma direita que eu quero olhar, né? Se a esquerda for maior do que a direita, eu tenho uma string vazia, né? Eu tenho uma faixa dessa string que está vazia. Então eu devolvo que sim, essa faixa da string é um palíndromo. Se o E for igual ao D, eu tenho um único caractere nessa string. E um único caractere também é um palíndromo. Só para simplificar, então eu posso escrever isso daqui, né? Se o E for maior ou igual a D, esse é o meu caso base. Se eu tenho 0 ou 1 caractere nessa faixa, essa faixa em si é um palíndromo. Agora, para uma faixa maior ser um palíndromo, o que eu preciso? Eu preciso que a última letra da faixa e a primeira letra da faixa sejam iguais. Tá? Então, se S de E for diferente de D de E, eu tenho que devolver falso. Né? Se a primeira letra é diferente da última, desculpa, S de D, né? Se a primeira letra da faixa é diferente da última letra da faixa, eu tenho que devolver falso. Se não, se elas são iguais, eu tenho que devolver se o meio da faixa é também um palíndromo.
né? A primeira letra é igual à última e agora eu tenho que ver se o meio é também um palíndromo. Então eu passo S com E mais 1 e D menos 1. Note que eu estou indo do maior para o menor aqui, porque o tamanho da minha faixa está diminuindo de 2, né, quando eu faço a chamada recursiva. Tá, vamos executar isso daqui. E respondeu que a arara é palíndromo, né? Mas, sei lá, a Sara não é palíndromo, né? A primeira é palíndromo, a segunda não é palíndromo. Tá? Só vou fazer um último comentário aqui nesse exercício, que é a gente, ao invés de escrever algo longo desse jeito, tem duas coisas que a gente pode fazer aqui, tá? Primeiro que eu não preciso desse else, porque se eu entrar dentro desse if, eu vou parar a função, eu vou devolver true, tá? Então a gente pode escrever simplesmente assim, não tem problema. Podia também escrever um elif aqui se eu quisesse, tá? Até ficar melhor do que o que estava antes. Tá? Mas eu não preciso do elif ou daquele else, né, que eu tinha antes. Posso deixar assim, porque se eu vier para cá é porque E é menor do que D. Se o E fosse maior ou igual a D, eu já tinha devolvido true e a função tinha acabado. Tá? Outra coisa, eu não preciso desse else pelo mesmo motivo, né? Porque se eu chegar na linha 14, é porque E é menor do que D e a primeira letra é igual à última, e aí eu só tenho que ver se o meio da faixa é um palíndromo, tá? Mais uma coisa que a gente pode escrever, que fica ainda mais curta, é o seguinte. O que a gente quer? A gente quer que a primeira letra seja igual à última e que o meio seja um palíndromo, tá? Então isso fica bem legível, tá? Então eu quero que a primeira letra seja igual à última e que o meio seja um palíndromo, tá? E o que o Python vai fazer? Ele vai olhar essa expressão. Se essa expressão for falsa, ele sabe que toda essa expressão é falsa, né? Porque falso e qualquer coisa é falso. Com isso, ele não vai executar essa chamada recursiva, tá? Ele não vai calcular o valor dessa expressão, que seria chamar essa função, tá? Então ele vai simplesmente devolver falso sem chamar palíndromo para E mais 1 e D menos 1, tá? Então isso tem o mesmo efeito do código que a gente tinha antes, só que com uma função bem curta e fácil de ler. Próximo exercício eu quero fazer uma função recursiva que verifica se duas listas são iguais. A gente já fez isso, tá? Só que, deixa eu retomar isso. Cadê? Aqui. Então, deixa eu colar esse código aqui. Então, o que a gente tinha feito para verificar se duas funções recursivas eram iguais, a gente comparava os elementos da lista, né? E para ver se eles eram iguais, se eles fossem diferentes, a gente sabia que a lista era diferente. Se a posição I do L e a posição I do K fossem iguais, a gente sabia que a gente tinha que olhar da posição I mais 1 para frente para ver se elas ainda eram iguais. Tá? Só que aqui, quando eu olho se L é igual a K de I, eu estou possivelmente comparando listas. Olha só, o que acontece se eu fizer isso daqui? L, sei lá, por exemplo, isso daqui. L e K são listas que são iguais, né? E a função que a gente fez no vídeo passado vai me dizer que L e K são iguais. Só que
essa função está roubando, né? Porque a gente está querendo comparar listas e a gente está usando a própria comparação de lista, quando eu faço L0 vendo se é igual a K0, né, do Python. Então, digamos que eu não pudesse usar a comparação de listas que o Python está usando, que o Python tem. Né? Como que eu poderia comparar essas duas listas, sendo que ela tem elementos que também são listas? Então, esse é o desafio agora. Tá? Os elementos da minha lista podem também ser listas, e eu não posso usar a comparação de listas pronta do Python. Então, se LI e KI forem listas, eu não posso fazer essa comparação. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos para o terminal do Python. Né? O que acontece se eu tivesse essa lista aqui? Né? O L de 0 é uma lista, né? Então, o type do L de 0 é list. Né? E, se eu não me engano, eu posso perguntar se L0 é lista. Na verdade, eu escrevi errado aqui. O que eu preciso fazer é não olhar se L0 é list, mas se type de L0 is list. Se eu perguntar isso para o Python, tá? Ou, por exemplo, type de 3 is list, tá? Ele vai me dizer se o tipo desse objeto é lista ou não. Né? Então, isso é uma forma de eu verificar se algum elemento é uma lista ou não. Tá? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, ao invés de só comparar o LI com o KI, né, então vamos relembrar aqui o que a gente tinha antes. Né? Se o I chegou no final da lista L e no final da lista K, a gente tinha que essas listas eram iguais a partir da posição K para frente. Né? Desculpa, da posição I para frente. Se uma das listas terminou e a outra não, a gente tem que essas listas são diferentes, porque uma é maior do que a outra. Né? E a gente tinha esse caso geral que a gente queria comparar LI com KI. Né? Então, agora a gente tem que comparar LI com KI, mas pode ser que LI seja lista, KI seja lista. Pode ser que LI seja lista, KI não seja lista. Nesse caso, eles são diferentes. Né? E pode ser que nenhum dos dois seja lista. Tá? Então, se type de LI is list e type de KI é lista, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria comparar essas duas listas para saber se elas são iguais antes de olhar as listas LI e a lista KI para ver se elas são iguais, antes de comparar para ver se o restante da lista L e o restante da lista K são iguais. Tá? Mas felizmente eu tenho uma função que faz isso para mim. Né? Eu tenho essa função iguais LK que me diz isso. Tá? Então eu preciso ver se essas duas listas LI e KI são iguais e se o restante da minha lista LK, então se LK da posição I mais 1 para frente, também são iguais. Tá? Então isso é um caso geral. Outro caso que a gente tem, né, é se o type de LI for lista, né, e a gente souber que o tipo de LK, tipo de KI não é lista, então a gente tem que devolver false, né, porque o LI é uma lista, mas o KI não é uma lista. Se o tipo de KI for lista, e a gente sabe que o tipo de LI não é lista, porque senão a gente teria entrado aqui na linha 13. Né? E se nenhum dos dois é lista,
Tá? Os dois não são lista. Eu posso olhar para ver se eles são iguais. Eu posso até fazer o seguinte. Eu posso ver se eles são iguais e o restante da lista é igual. Tá? Então, aqui a gente tem o seguinte. A gente está olhando se L é lista e KI também é lista. A gente tem que as duas listas precisam ser iguais. E as listas LI e a lista KI. E da posição I mais 1 para frente, a lista LK tem que ser igual à lista K. Desculpa, a lista L tem que ser igual à lista K. Né? E eu estou chamando a própria função iguais para verificar isso, que vai chamar iguais R para verificar se essas duas listas são iguais. Tá? Então eu estou fazendo um tipo de recursão de uma função que chama outra, que chama ela, certo? Então eu estou fazendo uma coisa meio cruzada aqui. Né? Iguais R chama iguais, iguais chama iguais R, e iguais R pode chamar iguais. Tá? A única coisa que... Porque eu sei que isso funciona, é que não dá para uma lista ter uma lista, ter uma lista, ter uma lista infinitamente. Né? Então, isso vai ter que terminar em algum momento. Estou supondo que essas listas não têm essa propriedade. Se não for uma delas não for uma lista e a outra for, eu devolvo false. Né? Então, eu posso inclusive escrever como eu escrevi aqui no vídeo passado. Se uma é lista ou outra é a lista, mas a gente sabe que não é as duas que são listas, eu devolvo false. Né? E aí, se eu sei que nenhuma das duas é lista, eu faço exatamente o que eu fazia antes. Tá? Agora eu posso executar. Eu esqueci de sair do terminal do Python antes de executar. Né? E ele está falando que L e K são iguais. E a gente pode até debugar aqui para ver o que está acontecendo. Já que esse é um código bem complicado. Né? Então eu estou comparando se K e L são iguais, onde K e L são essas listas que tem dois elementos, cada um deles é uma lista. Né? Então, eu não terminei de olhar, a lista K não terminou, a lista L não terminou, né? E agora eu vejo que tanto o tipo de L0 quanto de K0 são listas. Então, o que eu vou fazer é chamar para ver se L0 é igual a K0. Né? Então, fui lá para iguais, agora para olhar se essas listas L e K, essas listas de 4 elementos são iguais. Né? E aí eu vou fazer basicamente, como elas não contêm uma lista aqui, eu vou fazer basicamente o que a gente já vinha fazendo antes. Né? Eu vou olhar posição a posição aqui para ver se elas são iguais. Né? Então, se L0 é igual a K0, depois se L1 é igual a K1 e assim por diante. Tá? Então, estou olhando igual a 1, igual a 2, igual a 3, né? Até chegar em igual a 4, que eu vou ter concluído que elas são iguais. E vou devolver true. Tá? Então, todos esses caras vão devolver verdade, porque eles perceberam que K e L são iguais. E aquela função iguais vai devolver true para essa comparação dessa K e L, que tem as duas listas. Né? E aí agora eu preciso olhar para K e L recursivamente da posição 1 para frente e assim por diante. Tá? Então ele vai fazendo essas comparações. Tá? E para terminar essa parte de recursão, a gente quer fazer uma função recursiva que, dada uma lista L e um inteiro positivo R, imprime todas as combinações de R elementos de L. Então, a gente quer fazer algo parecido com o que a gente fez para permutações, né? Só que agora são os elementos de uma lista L, né? E até com R elementos. Então, digamos que eu tenho, por exemplo, a minha L é 1, 2 e 3, e o meu R
é igual a 2, né? O que eu quero como resultado é 1 e 2, 1 e 3, né? E 2 e 3, tá? Então é isso que eu quero. Bom, basicamente a gente precisa pensar então, para cada elemento de L, né? Se a gente vai colocar numa das combinações ou não. E o que a gente não pode? A gente não pode gerar uma combinação com mais de R elementos, né? E a gente não pode... É isso, né? Basicamente é isso. Tá? Eu não quero gerar uma combinação com mais de R elementos. Tá? Então, a gente vai fazer de novo aquela ideia da memória, né? Do prefixo dessas combinações. Tá? Deixa eu fazer então... O que eu vou querer fazer é, por exemplo, uma combinação dessa lista L, 1, 2 e 3, digamos, com R igual a 2. Tá? E aí eu tenho essa função combinação, recebe uma lista, recebe um R, né? E eu vou precisar de novo daquela memória para eu construir a minha combinação. Então a minha memória começa vazia, né? E eu quero chamar então essa função combinação R, passando o L, o R e essa minha memória. E aí a minha combinação R recebe então L, o R e a memória, né? Não só isso, eu também quero saber qual posição K eu vou olhar dessa lista. E a ideia vai ser a seguinte, eu vou pegar o primeiro elemento e eu vou gerar todas as combinações de tamanho R que contém esse elemento e todas as combinações de tamanho R que não contém esse elemento. Tá? E dessa forma eu vou ter olhado para as duas possibilidades e gerado todas as combinações. Tá? Então eu também vou precisar de um índice K que vai começar como 0. Né? E aí é o seguinte, se eu chegar... A gente vai fazer uma primeira versão, depois a gente pode pensar uma versão melhor. Tá? Se eu chegar no final da lista L, com o meu índice, então eu gostaria de imprimir a memória, né? Mas só se essa memória tiver tamanho R, porque eu só quero combinações de R elementos. Tá? Então eu vou imprimir, se o comprimento da minha memória for R, que é o que eu estava querendo, eu vou imprimir essa memória. Senão eu não vou fazer nada. E se eu não cheguei ainda no índice se o K ainda não chegou no comprimento de L, o que eu quero fazer é o seguinte, eu estou olhando para um LK, eu quero gerar todas as combinações que contêm o elemento K e todas as combinações que não contêm o elemento K. Né? Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou gerar todas que contêm o elemento K, então eu vou adicionar o K na minha memória, e eu vou gerar recursivamente todas as combinações com o índice K mais 1 para essa lista L, de tamanho, combinações de R elementos com essa memória, então que contém o elemento LK. Depois eu vou remover esse elemento LK da minha memória, né? E eu vou gerar todas as combinações de tamanho R que não contêm o elemento LK. Como o LK não vai ser considerado mais depois, porque eu vou para índices maiores do que K, né? Ele nunca mais vai ser inserido nas combinações. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos executar. Tá? Tá aqui, 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Eu vou debugar, só para ficar claro o que eu estou fazendo. Então eu estou lá com a minha lista 1, 2, 3, minha memória vazia, K igual a 0, estou olhando o primeiro elemento da lista.
e o R é igual a 2. Né? Eu não estou na base. E aí, então, eu quero gerar todas as combinações que tem o 1, e depois todas as combinações que não contêm o 1. Tá? Então, eu vou adicionar o 1 na minha combinação e eu vou gerar recursivamente todas as combinações de tamanho R que contém o 1. Tá? Então, a gente vai para o K igual a 1 e a gente vai gerar todas as combinações que contém o 1 e que contém o 2, tá? De tamanho 2. E aí a gente vai gerar todas as combinações que contém o 1, o 2 e o 3 de tamanho 2. Né? O que não vai dar para acontecer, né? Porque não dá para ter 3 elementos e a combinação ter tamanho 2. Tá? Então isso não vai ser impresso. Agora que eu voltei, né? Estou lá com K igual a 2, né? O elemento 3 da minha lista. Eu já gerei todas as combinações de tamanho 2, que tem os elementos 1, 2 e 3, que era nenhuma. Né? E agora eu vou gerar todas as combinações que começam com o 2 de tamanho 3, tamanho 2, que não contém o 3 recursivamente. Tá? Então agora eu estou pulando o 3. Então eu estou alternando entre colocar e pular o 3. Né? E por aí vai, eu vou gerando todas essas combinações. Tá? E aí uma coisa que a gente está fazendo, basicamente, a gente está gerando todas as combinações, todos os subconjuntos da minha lista, e só os que tem tamanho 3 ou 2, sei lá, tamanho R, eu estou imprimindo. Tá? Dá para eu fazer melhor do que isso, que é só adicionar um elemento se o comprimento não for igual a E. Tá? Então, poderia fazer isso aqui. Se o length_main for menor do que R, aí sim eu vou gerar todas as combinações que contêm o L de K, porque se o comprimento da memória já for R, eu já tenho uma combinação de R números, então não faz mais sentido gerar esse cara. E aí eu posso tirar isso daqui da base, porque eu só vou gerar memórias de tamanho R. Tá? E vocês vão ver que a gente tem... desculpa, faltou tabular esse cara. Né? E aí a gente está... o problema agora é que a gente está gerando caras que são pequenos. Então, na verdade, eu quero deixar aquela condição lá na base. Tá? Dá para fazer... Dá para fazer outras formas aqui, até mais otimizadas, para a gente não passar por tantas possíveis listas, tá, que a gente está imprimindo, mas não vem tanto ao caso aqui para o exercício. Tá? Então, acho que esse é um exercício já bem mais complexo de recursão, tá, do que a gente viu lá no primeiro vídeo, no segundo vídeo. Eu acho que esse é um vídeo com conteúdo mais difícil, e tudo bem se você não entendeu tudo, tire dúvidas com a gente, tá? Mas a gente vai trabalhar muito com recursão em MC202, tá? E aí, até lá, vocês vão adquirindo maturidade com recursão, experiência com recursão, e aí as coisas começam a fazer um pouco mais sentido, até uma hora que eu prometo para vocês que a recursão vai clicar para vocês, e você vai saber lidar muito bem com recursão. Tá? Então isso encerra essa parte de recursão, exceto que o próximo conteúdo a gente vai ver algoritmos de ordenação que são recursivos, tá? Mas aí vai ser bem focado em algoritmos de ordenação.